Aí, galera, nessa quarentena, por mais chato que seja, a gente vai ter que fazer um acompanhamento por aqui. Então vamos lá. O nosso assunto, que iremos dar início ao nosso segundo bimestre, vai ser corrente elétrica. E aí tu pode se perguntar, Júnior, o que é corrente elétrica? No nosso dia a dia, a gente sabe que a corrente elétrica, ela basicamente move o mundo, no sentido de tecnologia, no sentido de máquinas, no sentido de alimentar as nossas residências. A corrente elétrica é o que nós poderíamos, no popular, chamar de qualquer situação que possa, inicialmente para nós, causar o dano de um choque. No caso, seriam os chamados efeitos da corrente. Mas, por enquanto, vamos lá. Corrente elétrica, na verdade, é o resultado de um condutor quando o mesmo é submetido a uma diferença de potencial elétrico. E aí você pode se perguntar, Júnior, o que é diferença de potencial elétrico? Na verdade, como o próprio nome sugere, é a diferença de potencial entre dois terminais, um negativo e o outro positivo. Já vimos aqui em outras aulas campo elétrico, onde o campo elétrico ele pode ser a explicação básica para a ideia de corrente. Porque se eu tenho um polo negativo e um polo positivo, aí eu chamo tua atenção para a bateria, para a pilha. Os dois orifícios da tomada é um terminal negativo e um positivo. Eu gero ali um campo de aproximação quando a carga é negativa e de afastamento quando a carga é positiva, dando ideia de fluxo de movimento ordenado de elétrons quando eu ligo esse condutor aos dois terminais diferentes, que fique claro, eu tenho que ter uma diferença de potencial elétrico para que eu gere corrente elétrica. Ou seja, eu posso definir corrente elétrica como sempre que eu submeter um condutor a uma diferença de potencial elétrico, eu vou gerar um movimento ordenado de elétrons e a esse movimento ordenado de elétrons eu chamo corrente elétrica. Matematicamente, nós teríamos a seguinte ideia. Eu posso chamar a corrente elétrica de I, você está vendo aí na nossa ilustração. Quem é que vai ser o I? Esses elétrons que estão se movimentando lá, de um terminal para o outro, na verdade eles têm um número. E esse número, quando eu multiplico esse número pela carga elementar do elétron, que você deve lembrar, eu vou ter a quantidade de carga. Logo, a corrente elétrica, que percorre um circuito qualquer, ela é dada pela relação entre a quantidade de carga que percorre o condutor em função da variação de tempo. Lembrando que essa carga é calculada em coulomb, o tempo em segundos, logo a unidade da corrente seria o coulomb por segundo, mas que é em homenagem a um físico francês, a unidade da corrente é o ampere. Lembrando que essa corrente, ela pode em algumas situações vir em submúltiplos, um dos mais usuais, o miliamperes, que é a milésima parte. Ou seja, se sua corrente está em miliamperes, você converte a mesma em amperes, multiplicando o valor por 10 a menos 3. E o tempo tem que estar sempre em segundos. Então, dependendo das circunstâncias, você vai ter que sempre fazer a conversão. É interessante observar que essa corrente elétrica, eu posso classificar a corrente de algumas formas. A mais usual é quanto à natureza. Ou seja, quanto à natureza, a corrente ela pode ser iônica ou ela pode ser eletrolítica. Quando é que a corrente ela é iônica? A corrente ela é iônica quando eu tenho literalmente o movimento de íons, e para isso eu vou deixar aqui a descrição de um vídeo onde eu faço uma atividade fazendo essa demonstração. Quando eu tenho o movimento de íons numa solução eletrolítica, por exemplo, eu diria que a corrente, ela tem uma natureza iônica. Mas ela pode ter uma natureza eletrônica quando ela literalmente ela é formada pelo movimento de elétrons em um condutor. Vai ficar aqui na descrição do vídeo um link que vai te levar para uma atividade experimental que vai sugerir o que eu estou falando aqui. Uma outra forma de classificar a corrente é quanto ao tempo de propagação da mesma. Como assim, Júnior? A corrente ela pode ser contínua ou ela pode ser alternada. Em que sentido?
A corrente contínua é aquela que não varia a sua intensidade, veja no gráfico, em função do tempo. Por exemplo, a corrente fornecida por uma pilha, por uma bateria, em geral eu posso chamar de corrente contínua. Mas essa corrente também ela pode ser alternada, porque, por exemplo, a corrente que chega em nossas residências, ela pode sofrer oscilações de tensão. Então, a corrente que chega em nossas residências, na sua escola, na sua casa, no prédio, essa corrente ela é chamada de alternada, porque ela pode sofrer picos de oscilações, ela pode variar em função do tempo. Tu já deve ter se deparado que em algumas circunstâncias na tua casa tu tem uma ligeira oscilação de energia. A lâmpada falta apagar, volta de novo. Isso ali eu chamaria um exemplo muito prático de corrente alternada. Nós teremos outros vídeos aqui ainda falando sobre corrente elétrica. Por favor, acompanhe o material que vai ficar na sala virtual, entre eles esse vídeo. Faça os comentários que você for sugerido a fazer por lá. Um abraço e até o próximo.